Queridos, amados irmãos e irmãs, tem uma coisa que sempre me inculcava. Hoje não mais, mas sempre me inculcava. Como que pode uma pessoa ser má e fazer coisa boa? Como que pode uma pessoa aparentemente tudo corre bem, uma pessoa boa, mas daqui a pouco ela faz uma coisa muito má? E também na área religiosa, alguns dizem, mas eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa, gosto de ajudar os outros, favorecer os mais simples, mais carentes. Eu sou uma pessoa muito boa, sou religiosa, eu cumpro minhas obrigações na igreja. E por que eu ouço uma pregação de salvação dizendo que tudo isto faz parte da justiça do homem e a justiça do homem não passa de trapo de imundícia diante de Deus? Tem pessoas que se apoiam, talvez a minha experiência, a sua também, de ser um bom filho, um bom irmão em casa, um bom religioso. E agora eu ouço um evangelho, o evangelho de salvação, não por mérito, mas salvação pela graça. Será que eu sou tão mal assim a ponto de Deus não me salvar, sendo que eu tenho tanta coisa boa em mim, tantos atributos bons, apoiado, aceito pela sociedade, e eu não ainda corro o risco de não ser salvo? Pratico a minha religião, cumpro as minhas obrigações, até ajudo lá na igreja onde eu estou, na comunidade, eu dou dinheiro, eu ajudo, compro coisa para ajudar as pessoas. Isso não me faz uma pessoa salva e uma pessoa que tem relacionamento com Deus? Olha só, queridos, no livro de Mateus capítulo 7, ele diz assim, ora, o Senhor Jesus Cristo que disse, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Depois ele continua. Mas vós que sois maus. Mas ele vai dizer essas pessoas que são más. Ele vai dizer, ele vai explicar para nós. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho pedir pão, esse pai vai lhe dar uma pedra? Ou esse filho, se pedir peixe, esse pai vai dar para ele uma serpente, uma cobra? Ele disse, não, claro que não. Esse pai vai dar o pão que o filho pediu, não vai dar pedra. Vai dar o peixe e não uma serpente, uma cobra. Com tudo isto, essa prática boa, e ele, o Senhor Jesus, ainda diz, vós que sois maus. Sabe por quê, irmão? A resposta está aqui. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você está vendo? E o homem comeu. Ele comeu o fruto de uma árvore. Esta árvore
era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele comeu, entrou o pecado, alienação, separação, morte. A partir daí, o homem tornou um ser mortal, separado de Deus. Separou de Deus. Porque o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. O que é a nossa natureza, o pecado. Portanto, uma pessoa que tem a natureza do pecado, que ainda o evangelho não chegou até ele, porque o evangelho é morte do pecador e ressurreição desse pecador juntamente com o Salvador. Esse é o evangelho. O evangelho não é aceitei a Jesus, Jesus morreu por mim, isso é parte do evangelho, não é o evangelho. O evangelho é Cristo nos atraiu em seu corpo, na cruz, nos fez morrer juntamente com ele, para atender a justa justiça de Deus. Salário do pecado é a morte. Quando no corpo de Cristo nós morremos, e morremos para o pecado, a lei satisfeita. Por isso que o Romanos 6,7 diz, quem morreu, justificado está do pecado. Está falando de quem? De Jesus? Não. Do pecador. Se eu criei que eu morri, fui justificado e fui ressuscitado com uma nova vida, uma vida de um justificado. De um justo habitando em mim. Eu estou falando em mim e da pessoa que creu, né, meus queridos? Amém? Por isso que a salvação é pela graça e não por mérito. Só o último texto. Olha aqui no livro de Tito. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, porque o mal, uma pessoa má, também pratica justiça. Uma pessoa má também faz bem para alguém. Muitas vezes ela é tão dadivosa, ela ajuda tanta gente. Ela é uma pessoa boa, correta, honesta. Mas o que o Senhor diz? Você é má. Você é mau. Você é uma pessoa má. Portanto, você comeu daquele fruto em Adão, você é descendência dele. E você tem no seu interior aquilo que Adão ganhou lá depois da sua incredulidade, porque ele não creu na palavra de Deus, se comesse morreria, então ele desobedeceu comendo. Ganhou a natureza. Essa natureza veio do quê? Fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa pessoa vai praticar o bem, mas ela não vai ser justificada pelo bem que pratica. E o mal, declaradamente, nós já sabemos. Por isso que a salvação é pela graça. Ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluias. Do bem e do mal. Todos nós temos isto no nosso interior. Até que creiamos que nós morremos. Agora, o pecado foi tirado
Lembra que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são daqueles que creem na suficiência desse Cordeiro. Quando ele foi morto, ele atraiu o pecador para que ele morresse juntamente com Cristo e ressuscitasse juntamente com Cristo como uma nova criatura de graça, não por méritos, nem pelo cumprimento da lei, porque a lei não justifica ninguém. Ah, eu não mato, não roubo. Ah, eu tenho cuidado do que eu vou comer, do que eu vou beber, porque eu quero ser salvo. Ah, é? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça, irmão. Somente pela graça. E essa salvação é pela graça, de graça, favorecendo quem não merece, como eu e como você. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Amados, vou pedir de novo. Tem muitos novos no canal, irmãos que entraram novamente no canal, novos no canal. Diga de onde você é. Ok, irmão? Diga de onde você é e faça seu comentário. Amém. Muito obrigado. Obrigado, irmãos.